Boa noite, estamos novamente à mesa de café com mais um convidado. Obviamente que o tema que iremos hoje focar, prender-se com a atualidade, é uma das conversas de café mais recorrentes no momento. Uma conversa de café que passa pela questão política portuguesa decorrente das últimas eleições. Para isso convidei um homem habituado à política, que já viveu muitas campanhas, que já fez parte também do gabinete de presidência do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, e também, acima de tudo, é um homem da comunicação, portanto, é certo que teremos aqui uma conversa bastante agradável. Vítor, boa noite, é um prazer receber-te aqui no café, ou como o nosso último convidado, uma água com, mas vocês são contra a cafeína, ao contrário de mim. Vítor, este café terá obviamente o epicentro nas eleições que decorreram no passado domingo. Eu, para início de conversa, ousaria perguntar-te qual foi a maior desilusão destas eleições, porque surpresa, acho que todos íamos responder o mesmo. Mas, de qualquer forma, também poderás ir por aí. Mas qual foi a maior desilusão destas eleições? Boa noite, Vasco. Um prazer reencontrar-te. É verdade. Depois dos tempos da Escola Secundária Francisco de Holanda, contigo e com o Orlando Coutinho e com outros amigos, naturalmente. Boa noite também para quem nos vê em casa, através desta plataforma digital. Eu, no domingo à noite, Vasco, estava triste, e não propriamente com o resultado eleitoral, pelo facto do Partido Socialista ter perdido as eleições. Como sabemos, eu pertenço à família socialista. Não tanto por isso, mas pelo facto de estar a assistir a um crescimento exponencial de um partido que, nos 50 anos da democracia em Portugal, nos faz pensar que a democracia acabou por entrar nos cuidados intensivos e agora iremos ver o que vai acontecer a seguir. Exato. Que passos seguintes é que teremos no espectro político a nível nacional, porque é disso que estamos a falar e é nesse âmbito, nas eleições legislativas do último domingo. Ora, o próximo ato eleitoral é em junho, sim, com as eleições europeias, e depois seguem-se as autárquicas em 2025 e em 2026 as presidenciais. Portanto, estas são as nossas balizas temporais a nível de eleições para os próximos tempos. O Chega, de facto, cresceu muito, teve um crescimento evidente, mas do ponto de vista de comunicação está a passar-se a imagem e a ideia de que o Chega ganhou as eleições. Ora, o Chega ficou em terceiro. E é o último lugar do pódio. Portanto, nós, do ponto de vista de comunicação, temos que ver a perspectiva real e factual das coisas, sem, contudo, deixarmos de ver que está a ganhar um espaço significativo, houve um crescimento que é notório e que não podemos descurar esse pormenor que é um por maior. Ora, eu comparo isto, Vasco, a um problema oncológico. Nós, quando temos algo em nós que se manifesta, uma doença, seja o que for, um resultado eleitoral, um resultado desportivo, na nossa vida profissional, seja o que for, quando temos algo que se manifesta, nós temos que ter atenção a esse pormenor, a esse cuidado, focar-nos, de facto, naquilo que está realmente a acontecer, porque senão ele alastra. Exatamente. E ao alastrar, temos que perceber que há que cuidar e tomar e adotar medidas paliativas, no sentido de resolver essa questão. Mas se me permites, desculpa, mas é enquadrando o que estavas a dizer com o que Pedro Nuno Santos disse na noite das eleições. Não há 18% de portugueses extremistas, fascistas, são as palavras... Eu ia chegar aí. Como é que se pode justificar esse crescimento, há então? 18, percentagem, agora não sei de cabeça, mas 18% de insatisfeitos, de aborrecidos, com o Partido Socialista e com o Partido Social Democrata, não só com o Partido Socialista, porque eu acho que este voto de protesto, eu acho que eu tinha, durante estes 2 dias que se passaram, que estamos a gravar uma terça-feira, eu falei com muita gente e apercebi-me que houve conhecidos meus, e não só, que foram votar pela primeira vez aos 28 anos. Porquê? Porque estão descontentes. Exatamente. E nunca tinham ido votar aos 28, 29, 30 anos. Pessoas aqui de Guimarães. E certamente foram votar
eventualmente não chega, porque é um voto de protesto, porque não estão contentes com o rumo que as coisas têm tomado. E quem tem governado as cidades, as regiões, o país, são dois partidos. Exatamente. O PS e o PSD, que agora se coligou com o CDS, neste caso na Aliança Democrática. Ora, eu acho que este é um cartão amarelo alaranjado para os partidos do arco da governação, é a minha opinião. Porque algo está mal, o sistema político está obsoleto, na minha opinião. São 50 anos. Repara que na lei, e tu que és um jurista, na lei do eleitoral, onde se contempla o período de reflexão, ainda estão os valores em escudos. Isto vale o que vale, mas é significativo, é um descuidar. E quando nós descuidamos, há uma tendência muito grande de ervas daninhas tomarem conta do jardim que está florido. Ora, de propósito, os cravos de abril têm de continuar a florir. Precisamente porquê? Porque, e sobretudo isto, Vasco, tem de haver o cumprimento da palavra. Quem está a governar tem de saber que o que diz e o que promete tem de ser cumprido, porque as pessoas hoje em dia já não querem grandes obras, já não querem multiusos, já não querem grandes estradas, querem é que o buraco da rua seja resolvido e quando passe lá não tenha influência direta no seu cotidiano. Exatamente. Ou porque vai levar os filhos à escola, ou porque há um atraso, ou porque há filas de trânsito. Reparem que Guimarães está a precisar de uma nova áurea porque ao fim de tanto tempo os protagonistas têm que ser outros, com novas ideias, com um pensamento diferente, com experiência e conhecimento de causa, porque, repara, nas imagens que as televisões nos transmitiram, os jovens fazem falta, mas todos os jovens têm que percorrer e fazer um caminho até chegar a um cargo que lhes permita ter experiência e, a partir daí, assumir com responsabilidade e com solução o cargo que tem que desempenhar. Mas não consideras estas eleições, que ainda esse teu raciocínio, uma pedrada no charco, atendendo ao facto do Pedro Nuno Santos ser relativamente jovem, ser e o Luís Filipe Montenegro também, e ser quase um embate entre dois canoeiros, que no fundo, para a governação, quer um quer outro, apesar de Pedro Nuno ter sido ministro, nunca tinha desempenhado as funções. Como já tivemos o António Costa a recandidatar-se, no fundo íamos ter sangue novo. O facto de serem jovens não é condição para ter ou não ser candidato. Sim, mas até porque em França o sangue novo, portanto, é um presidente jovem. É responsável de um país até. Não é essa a questão. Aqui eu considero que tem de haver um percurso excepcional para que quem exerce funções políticas, quem tenha por missão governar a causa pública, tenha tido a experiência necessária para poder exercer as funções e depois, sobretudo isto, não levantar muros, não levantar barreiras, criar proximidade com as pessoas, porque as pessoas querem ser ouvidas. O que aconteceu neste domingo passado foi um pouco isso. Repara que em Faro, ou o Algarve todo, vamos chamar-lhe assim, o Chega dominou. Dominou porquê? Porque os governos de então não têm olhado para a região algarvia com o cuidado que se calhar era necessário olhar. Por exemplo, não sabem quando é que o hospital, o serviço de urgência está aberto, não sabem quando é que podem ter uma consulta de maternidade, não sabem se vão ter água ou se não têm água. E estes assuntos que são recorrentes ainda não foram resolvidos verdadeiramente, seja pelo PS, seja pelo Partido Social Democrata. Não interessa. Aqui as pessoas não há com as políticas. Aqui há problemas que têm de ser resolvidos e as pessoas de facto querem que os problemas sejam no fundo estás a fazer a apologia da regionalização. Que seja. O que é fundamental, se nós formos lá fora, sairmos deste estúdio e perguntarmos às pessoas se querem regionalização ou não, eles dizem: eu quero o meu problema resolvido. Eu quero ter soluções, eu quero viver melhor, quero ter melhor um conforto de vida, não quero ter os preços inflacionados. É isso que as pessoas querem. E sobretudo, serem ouvidas. Porque o facto, aquilo que eu estava a falar há pouco, quando há um problema e se descura a razão e a origem desse problema ou de algo que inquieta, já que estamos aqui na Rádio Inquieta, a população, naturalmente que elas têm que ser solucionados. E pronto. E o Chega, com este resultado eleitoral, e não só o Chega, o Livre, a Iniciativa Liberal,
são partidos alternativos porque, de facto, as pessoas querem uma alternativa real. Porque fazer o mesmo, com a mesma fórmula, há 50 anos, as pessoas já começam por se cansar, veem que, afinal, é mais do mesmo, e aqui uma crise é uma oportunidade. E temos aqui uma boa oportunidade, neste caso, o próximo Primeiro-Ministro, que tu indica, será o Luís Montenegro, se for assim indigitado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem aqui uma oportunidade de, com pinças, porque vai ter uma missão muito difícil. Lançar o desafio. Aí não és o Vítor Oliveira, és o Luís Montenegro. Como é que tu negociavas para conseguir levar a legislatura a bom porto, atendendo às condicionantes que temos? Fazer aquilo que o Partido Socialista costuma fazer, que é sentar-se à mesa, dialogar, conversar, reunir com as pessoas, e é algo que isso não aconteceu nos últimos tempos do mandato de António Costa. Mas conversar a quantidade de manifestações públicas que houve em vésperas eleitorais. Eu não tenho memória. Eu tenho 44, quase 45 anos, eu não tenho memória de haver tantas manifestações públicas na rua a reclamar pelos seus direitos, porque de facto não houve uma atualização do sistema político, de questões salariais que são legítimas. Não foi estancada a questão dos professores a montante, porque eu acho que isto é que deu origem depois a uma satisfação geral, e pronto, e isto acabou por criar a tal espiral que levou a que as manifestações surgissem, inclusivamente no dia do debate eleitoral, com os polícias a estarem na rua, que é algo que nunca tinha acontecido. Sim. Mas em questão de acordos do regime, sim, como é que Luís Montenegro, neste momento, poderá negociar com o PS, deixando quase Chega a líder da oposição, seguindo o teu raciocínio, será perigoso, e aliás hoje a atual Presidente da Assembleia da República referiu isso, ou então aceitar o pacto de direita e ter o orçamento viabilizado, segundo o André Ventura referiu ainda ontem também. Como é que é possível fazer agora um casamento para não termos eleições daqui a 6, 7 meses? E o melhor momento desta campanha que vi do Pedro Nuno Santos foi na noite eleitoral, na análise que ele fez. Estamos de acordo. Foi aí que eu vi que o Pedro Nuno Santos era um governante com a altura para assumir os destinos de Portugal. Foi quando eu gostei de o ver ao longo de toda a campanha, foi depois dos resultados eleitorais. Já não estava pressionado, já não tinha que ser um produto que não era ele. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eventualmente alguém lhe sugeriu que ele tinha que ser mais moderado nas suas convicções, na forma de passar a palavra, na forma de comunicar. E não estava a ser ele próprio. E quando foi ele próprio, ele assumiu uma postura em que disse: eu vou assumir a oposição. Eu não vou deixar... E mandou uma farpa, naturalmente, à Aliança Democrática, neste caso a Montenegro, quando diz que eu não vou deixar que seja o Chega a ganhar lastro. Portanto, o PS é que vai assumir, e convicto disse aquilo. Eu não tenho dúvidas que o Pedro Nuno Santos seria um bom Primeiro-Ministro, porque ele é de fazer. Por aquilo que tem conhecimento, ele é de fazer. Agora, a forma como transmitiu, acho que não foi a ideal. Houve muitos zigue-zagues. Mas aí também, seguindo o teu raciocínio, houve uma crítica, e até faz um certo sentido, que na noite eleitoral, Pedro Nuno Santos, apesar de honestamente ter gostado do discurso dele na generalidade, falou muito para dentro. Terá falado muito para a família socialista, na questão de somos oposição, nós aqui, até as coisas não apupámos, só aplaudimos, ou seja... faltou abrir, e terá sido um dos erros dele durante a campanha, faltou abrir o discurso mais a outros quadrantes. Eu concordo, Vasco. Ele falou de facto para dentro, porque agora tem que arrumar na casa. Também. Ninguém vai colocar em causa para já, por enquanto, não é? Vamos ver os resultados eleitorais nas europeias, a liderança do Pedro Nuno Santos. Eu acho que a família socialista está unida, como ele disse, e bem. Sugeriu uma outra questão, que é: precisamos, a breve trecho, de novos protagonistas, novas ideias, e sem táticas políticas. Isto é que as pessoas não querem, porque as pessoas não querem, eu continuo a dizer, as pessoas querem resolver os problemas delas. Não querem saber se aquele líder de uma conselhia tem X militantes, se tem menos militantes. Estão mais preocupados em reservar os lugares, propriamente em trabalhar para a população. Como sabemos que existem nas conselhias distritais. Em todo lado, nas distritais, nas conselhias, enfim. E ele foi muito claro a esse nível.
E a primeira coisa que eu acho que ele tinha de fazer, já internamente, já que estamos a falar do Pedro Nuno Santos e da minha família política, era marcar as eleições internas, que eram para ser em janeiro, que foram adiadas justamente por causa destas eleições legislativas. E porquê marcar o quanto antes? Porque nós vamos ter agora as europeias em junho. Teremos as autárquicas em 2025. E é preciso preparar caminho. É preciso preparar candidatos. Porque senão vamos cair no erro tradicional, que por acaso tem corrido bem, mas nem sempre corre bem, não é? Porque há estes resultados eleitorais que foram 10 mil votos que o Partido Socialista perdeu em Guimarães, nunca tinha acontecido, e remete-nos para os anos 90, esse score eleitoral. Portanto, de facto, temos de ir lá atrás para para vermos o valor numérico que o Partido Socialista teve nas eleições legislativas. Mas o que eu estava a dizer, é importante arrepiar caminho no sentido de, internamente, limpar a casa, reunir com os militantes, para que depois possam ter novamente os militantes na mão. O termo é mesmo este. Porquê? Porque eu acho que um outro problema do Pedro Nuno Santos é que não falou para a família eleitoral dos costistas. O PS mais ao centro. Mais ao centro, não falou. E se o Partido Socialista é governo com uma maioria absoluta, só tinha de fazer uma coisa, era manter a maioria absoluta. Claro que os contextos e as circunstâncias são outras. Não é o António Costa o líder, agora é o Pedro Nuno Santos. Mas que o teu raciocínio, desculpa, o Luís Montenegro não ganhou as eleições, foi o Pedro Nuno Santos também que as perdeu, o PS que as perdeu. Repara que fazer um inquérito sem ser um inquérito epidémico, ou seja, não é necessário ser algo científico. O inquérito de rua ocasional, perguntávamos em quem é que vai votar, as pessoas diziam, olha, nenhuma agrada. Nem o Pedro Nuno Santos, nem o Montenegro, nem nenhum dos 9, aqueles principais que concorreram numa lista com 19 forças partidárias. As pessoas diziam isso. E houve, inclusive, alguns conhecidos meus e pessoas e militantes que decidiram, quando estavam a entrar na urna de voto, na cabine. Houve pessoas que decidiram no momento em que, de facto, não sabiam em quem exercer o direito de voto. Ora, isto significa o quê? Que existem os clubistas, que votam sempre naqueles partidos, nos mesmos, mas depois existe uma margem muito grande que flutua, ou no Partido Socialista, ou no Social, ou no PSD, ou a chegar lá à direita. Vamos simplificar. Ora, quando isso sucede, o Pedro Nuno Santos teria que falar mais ao centro. E, ao longo de todos os dias de campanha, houve uma evolução que foi gradativa, mas que não foi suficiente para chegar ao âmago da questão, no sentido de conquistar as eleições. Repara que todas as sondagens diziam que o Partido Socialista ia perder por 6, 7 votos percentuais de diferença. Não foi isso que sucedeu. Não foi isso que sucedeu. Mas aí também não terá sido voto útil de alguma esquerda que perde votos e leva-se quase ao desaparecimento da CDU, ao Partido Comunista, que continua a perder terreno. Vê-se o Bloco de Esquerda que não teve evolução, ou seja, não terá havido um toque-a-rebate na ideia do voto útil no PS, que também terá existido um pouco na direita moderada e naquelas pessoas de centro que queiram... É possível. Sim, acredito, é possível. Repara que agora nós temos um outro cenário, e há pouco estávamos aqui em conversa com o Filipe Félix a falar, o diretor da rádio, a falar sobre esta perspectiva futura do que é que vai acontecer. O Chega, indo a eleições, aumenta ou não o seu lastro? Isto é um bico de obra, porque o Marcelo Rebelo de Sousa tem agora algo muito importante para decidir. Vai ter que gerir com pinças. Se calhar, eventualmente, vai ser necessário não comer tantos gelados, vai ser necessário não tirar tantas selfies e, sobretudo, fazer trabalho de casa, trabalho de bastidores, fazendo a ponte, que é fundamental, que é esse o papel que um Presidente da República, chefe de Estado, tem que ter, que é fazer a ponte entre os partidos, no sentido de criar estabilidade para que não andemos em eleições de meio ano. Repara que o Chega teve 18% números redondos a nível de percentagem nestas eleições. Mas não tem algo que os partidos tradicionais têm, que é uma estrutura organizada. Não tem. Eu dou um exemplo muito concreto. Nas eleições autárquicas, em 2021, o Chega elegeu
19 vereadores a nível nacional. 7 deles já se desvincularam do partido e são hoje vereadores independentes. Sesimbra, Sintra, Vila Verde, Beja, Moura. Porquê? Porque o partido não faz o acompanhamento, não está presente como estão os partidos tradicionais e depois cada um é por si. O que é que eu quero dizer com isto? Que os 48 que o Chega elegeu para o Parlamento, o André Ventura seguramente vai tê-los sob a sua alçada, porque diariamente vai estar com eles. Mas a nível nacional essa estrutura não existe. Ou não existe de uma forma aparentemente tão organizada. Mas agora outra questão. Não vamos tornar o assunto especiente. Portanto, temos que estar atentos, sobretudo, é o tal cartão amarelo-laranjado que há pouco eu falava, para que os partidos do arco da governação, aqueles que estão, os tradicionais, possam estar alerta e, sobretudo, cumprirem com as pessoas. As promessas, e estou-me a referir agora a nível de distrital, a nível dos municípios. Era aí que eu queria chegar. Podemos tirar alguma relação, temos autárquicas daqui a um ano, sim. Podemos ter alguma relação dos resultados que, se fossem estes resultados para as autárquicas em Guimarães, teríamos o PSD, ou a AD neste caso, que também em Guimarães vem com ligação incrivelmente perto do PS. São outras realidades. Eu acho que são outras realidades. Privilegia-se muito o voto de filiação que cada um tem a nível nacional. O que domina localmente são as pessoas. Eu acho que privilegia-se mais, e o que é mais predominante é a relação de proximidade que se tem com a população. Votam-se nas pessoas para as autárquicas, votam-se nos partidos a nível nacional, porque são políticas que se pretendem para o nosso país. Eu dou só o exemplo e puxando um bocadinho a fita atrás. A rábula que aconteceu em torno do aumento do IUC, em que tínhamos que pagar um valor e depois o governo António Costa reverteu essa medida, fez com que as pessoas considerassem, se nós pressionarmos, até que conseguimos. E logo a partir daí desencadeou o conjunto de manifestações que fez com que o governo sofresse um desgaste muito grande, que não ganhasse as eleições, por osmose, naturalmente, e depois destas eleições, o dia de sábado normalmente é o dia de reflexão, mas agora é que é importante refletir, é agir com honestidade, com sinceridade, com transparência e com verdade, porque é aquilo que as pessoas querem. Mas repara, sim, isso são os pressupostos essenciais até para uma democracia. Mas neste momento a questão, voltamos ao mesmo, destes resultados, todos os partidos tomarão eleições e tomarão essas eleições para os próximos combates. Como tu já referiste até, por mais que uma vez. A questão é que eleições tira o PS Guimarães, deverá ter ao PS de Guimarães, para as autárquicas que vamos ter aqui, peço perdão, que vamos ter aqui na cidade no próximo ano. As eleições é simples. Há um programa eleitoral que está no poder, é o Partido Socialista, que tem de ser cumprido, e era hora de ir buscar e colocar em cima da mesa o catecismo político daquilo que foi prometido e cumprir. É só isso. É que não há grande dificuldade. Agora, há outra questão. Se com um governo do Partido Socialista, até agora, neste mandato, foi difícil de implementar algumas medidas que os vimarenses anseiam, mais difícil se vai tornar com um governo de outra cor, que não é propriamente a cor que está a força de bloqueio. Em Santa Clara. Porque estamos à distância de um ano das eleições, em 2025, passa a correr. Ainda há dias o Marcelo estava a marcar o 10 de março e já passaram as eleições e a data eleitoral. Portanto, o que tem que ser feito é cumprir o programa eleitoral que foi elencado e que foi sufragado pelos vimaranenses. E o que está nesta altura a acontecer, o que eu sinto, é a percepção que eu tenho, porque eu não estou no interior, nem nas paredes, nem no interior de Santa Clara, nem dentro do edifício camarário. Mas a percepção que eu tenho é que existe uma preocupação maior, nesta altura, em garantir lugar para 2025
do que propriamente em trabalhar para ganhar as eleições em 2025. Certo. E são estas atitudes que as pessoas reprovam. Não gostam. Se me perguntas se o ato eleitoral fosse agora, não o é, porque ainda temos mais um ano e meio, quase 2, para, já não é tanto 2, já não são tantos 2 anos, um ano e meio para terminar, mas no início do próximo ano já tem que ser preparado o ato eleitoral. E daí a importância, que há pouco estava a falar, de se marcarem as eleições internas do Partido Socialista. Porque é uma forma de arrumar a casa, distrital, a concilia e dar a voz aos militantes. Está, mas a questão também aí passará sempre por os problemas que os partidos, principalmente os maiores, têm, que é a questão das guerras internas poderem minar depois a estabilidade da apresentação de uma candidatura, numa campanha, e poderem, qualquer partido, e se eu meto com ligação, que meto o Partido Socialista, entrar fragilizados na campanha, porque essas guerras internas, a verdade é que conduzem a isso. Não podemos, e quando digo não podemos, os partidos políticos dar munições aos partidos de extrema-direita, de maneira que nós possamos dizer, olha, afinal têm razão. Há algo, Vasco, que quando eu era pequeno, eu via na televisão um tipo de linguagem, a chamada linguagem parlamentar, maçuda, cansativa, exaustiva, e eu não percebia e perguntava a quem estava comigo, vizinhos, familiares, amigos, o que é que ele estava a dizer. E dizia, eu não sei, mas ele fala bem. E esse tipo de procedimento hoje em dia está desatualizado. Não pode ser assim. As pessoas não podem ter uma linguagem parlamentar. As pessoas têm que ter, pessoas políticas, porque o político também é um ser humano, naturalmente, o político tem que ter uma linguagem acessível, que as pessoas entendam, que não queiram usar linguagem elaborada, demasiado erudita, só para demonstrar que têm conhecimento e depois executar, não conseguem fazer. Porque eles próprios criam-se e entram num emaranhado de vocábulos que são contraproducentes e que não permitem, de facto, não permitam as pessoas serem esclarecidas e dão um espaço para que depois outros ocupem essa margem. Uma coisa também causou surpresa na noite das eleições foi a votação da ADN. E dizer que houve uma confusão com a AD. Acreditas nisso, Vítor? Acredito. Acreditas? Eu dizer que provavelmente eu não acreditava. Não, mas... acredito, e até tenho aqui um dado muito curioso. Em Viseu, sim. O ADN passou de 188 votos para 7.000 votos. Mas o ADN não fez campanha em Viseu. Sim, não fez porque eu estive a pesquisar e pelo menos não fez campanha com significado. Não é? Exato, sim. De maneira a ter 7.000 votos. Ora, como nós sabemos, a escolha dos partidos, a ordem dos partidos varia de círculo eleitoral para círculo eleitoral. Há um sorteio, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e o ADN houve círculos eleitorais que surgem primeiro. Ora, naquela ânsia de votar, é natural que leve ao engano. Vêm AD, nem sequer se apercebem do N. Ou é uma questão de má formação política ainda? E literacia política. Daí a importância de se falar com proximidade e com linguagem simples e acessível. Não é simplista, é diferente. É linguagem simples, de maneira a que as pessoas percebam. Porque a tal linguagem parlamentar afasta. Essa linguagem levanta muros. Ninguém consegue estar a ver durante horas a fio o canal Parlamento. Porquê? Porque torna-se cansativo, as pessoas mudam de canal. Estão a discutir assuntos que até interessam, que é a vida deles. A vida deles está em causa. Exatamente. Mas a forma elaborada como colocam, porque assim são mais importantes, porque assim tornam-se num patamar superior. Num patamar superior. Não é isso. Hoje em dia a política é diferente e o Chega percebeu isso. Que a política é terreno de proximidade e apostou numa área já a pensar no futuro, que são as redes sociais, onde estão os jovens. E os jovens acabaram por... Mas então, seguindo esse raciocínio, também os jovens que será um futuro, como se costuma dizer, o caminho do Chega será de crescimento contra os partidos tradicionais. É por isso que tem que haver esta tal reflexão, aquilo que eu disse há pouco. Agora sim é hora de refletir. Não é no sábado antes das eleições, que é isso que lá muita gente, ou já decidiu ou não, em função do ato eleitoral, depende, o seu sentido de voto. É importante analisar agora o futuro. Repara,
quem quer lançar uma marca nova, coloca hoje no TikTok. Os miúdos todos sabem. Antes de chegar ao circuito, as grandes marcas colocam os seus produtos no TikTok. Porque depois são eles que vão influenciar os pais. Isto é uma informação circular e acaba por ter, por inerência, influência junto das famílias. Porque são, pois, os jovens que vão influenciar a compra de determinado produto. Isto no produto e não na questão da política. Mas os jovens, hoje têm 10, 12, 13, 14 anos, mas vão ter 18 um dia. E já está a formar. Repara que no discurso que o André Ventura teve, na entrevista que concedeu esta semana, neste caso à TVI, já era totalmente diferente. Ele já revelou uma postura, o André Ventura, mais de Estado. Já não foi tão extremista. Aliás, a dada altura, a jornalista pergunta-lhe, mas você agora mudou e está mais moderado. Mudou o comportamento. Ele já está a pensar mais à frente. Exatamente. Não é? Porque permite, com este tipo de atitudes, dizer assim, não, mas afinal, estão a dizer que ele é o mau da fita, ele é que é o vilão deste filme. Não, ele até é boa pessoa. Porque a postura dele, quem chegasse ontem a Portugal, vindo da Austrália, não é da Europa, porque da Europa já conhecia, vindo da Austrália, de outro ponto do mundo, iam achar, iam pensar que ele... e veio do Partido Social Democrata. Portanto, era de um partido tradicional, que não era de um partido extremista. Porque, de facto, a postura foi totalmente diferente, mais sereno, não estava pressionado pela campanha, eventualmente. Porque quer dizer o que queriam ouvir, não é? É isso. Ele diz o que as pessoas querem ouvir, porque fala simples. Vítor, tu sendo da comunicação, falando nisso, não achas que o caminho da irreverência, por exemplo, a questão da campanha que a Iniciativa Liberal tem feito, com outdoors diferentes, com aquele envio daquela comunicação da autoridade extorsionária que todos recebemos na caixa de correio, não será esse o caminho, usar a irreverência para aproximar os jovens, como tu falavas? Sim, e fazer diferente. Fazer diferente, concordo, porque usar a mesma fórmula com os mesmos protagonistas há 10, 20, 30 anos, as pessoas começam-se a cansar. Tem que haver updates, tem que haver atualizações em tudo na vida. Porquê? Porque é a forma de nós continuarmos na moda de cima, continuarmos a ser atrativos politicamente. E eu dou um exemplo. Ao fim de uns X anos de casamento, numa relação mais sentimental, se não houver um refresh, a tendência é o caminho para o divórcio. Exatamente. É exatamente aqui na política. Se não houver algo que seja atrativo e apelativo para que o outro lado continue a gostar de nós, não é? Continua a amar os políticos e não a odiá-los, porque é isto que foi cultivado nos últimos tempos. É que os políticos são sempre os maus da fita. E os políticos são como os médicos, como os professores, como qualquer outra classe. Há bons e há maus. O que nós temos que ter é premiar a meritocracia e não premiar aqueles que têm militantes adquiridos a bolso para garantir o poder, porque conquistam o poder partidário, mas perdem o país ou perdem o conselho. Exatamente. E isso é que não está correto, a minha opinião. Mas relativamente à Iniciativa Liberal, eu tinha aqui uma informação que gostava de transmitir, já que estamos nesta conversa, que está relacionada sobretudo com as fontes de financiamento, quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega. Os grandes grupos empresariais é que estão a investir nestes partidos. Porquê é que deixaram de investir nos partidos tradicionais? Quando digo os partidos tradicionais, já sabe, ao longo desta conversa, já perceberam. Neste caso, exato, o PS e o Partido Social Democrata. Porquê? É porque foram adotadas medidas que os grupos empresariais não concordam, como os impostos, como a capacidade laboral, o aumento da carga fiscal, o que seja. Ora, esta aposta nos partidos alternativos faz com que eles tenham uns recursos próprios que fazem inveja ao PS e ao Partido Social Democrata. Saiu há dias uma reportagem, foi esta semana, a dar conta disso mesmo. Estamos a falar na ordem dos 400 mil euros só para o partido Chega. Sim, de facto, sim, são valores de financiamento. Não estou a contar com as subvenções que têm direito dos votos. Não estou a referir-me a isto. Estou a referir de donativos, doações. Foi alguém que deu dinheiro.
Alguém que deu dinheiro, e hoje em dia dar dinheiro, ninguém dá dinheiro com tanta facilidade. Exatamente. Portanto, dá um dinheiro para que o partido desenvolva a sua atividade. Exatamente. E ora, quem tem essa capacidade de agregar e aglutinar, hoje, pelo menos por enquanto, são estes partidos alternativos. Vítor, foi um prazer. Eu tenho agora que te perguntar, a pergunta eu faço, vais tomar café com quem, ou beber uma água, neste caso? Eu sugeria beber um chá. Um chá. E então, ao sair daqui, com quem é que eu beberia um chá? Eu diria com os meus meninos ou com a minha esposa. Muito bem. E muito bem. Foi um prazer ter-te aqui, Vítor. Foi um gosto perceber um bocadinho mais estas coisas contigo e ter esta conversa contigo. Muito obrigado. Obrigado. Quanto a nós, voltaremos numa próxima oportunidade, provavelmente na próxima quarta-feira, com outro convidado que virá tomar aqui um café ou beber uma garrafa de água connosco à Rádio Inquieta. Muito boa noite e muito obrigado por nos terem acompanhado.